Olá, meu nome é Fernanda Cataruzzi, eu sou doutora e mestre em saúde pública, tenho pós-graduação em acupuntura e gerontologia. Tenho mais de 15 anos em docência nas áreas de práticas integrativas e complementares. E as minhas linhas de pesquisa são preferencialmente na área de ferramentas para autorregeneração do nosso sistema corporal, da nossa fisiologia corporal. A proposta da palestra de hoje é falarmos sobre inteligência emocional sob a ótica oriental. Mais especificamente, eu vou falar sobre as emoções dentro da medicina tradicional chinesa. E por que essa temática é tão importante relacionada à minha área de pesquisa? Bem, porque as emoções, elas influenciam muito dos nossos processos de produção hormonal e de neurotransmissores cerebrais. Portanto, falar sobre as emoções é falar sobre uma importante influência que existe das emoções sobre as nossas fisiologias orgânicas. E por que falar sobre a medicina tradicional chinesa neste contexto? Porque a medicina tradicional chinesa ela encontrou uma forma de apresentação muito clara, muito objetiva e muito simples sobre os processos emocionais que envolvem os nossos sistemas. E para começar, então a gente precisa apresentar como se dá essa questão emocional dentro do campo da medicina tradicional chinesa. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou começar então dando essa introdução da medicina tradicional chinesa e para a gente poder chegar então no processo de como trabalhar as emoções, de forma inteligente, para que a gente possa então acessar uma vida mais saudável. Bom, dentro do campo da medicina tradicional chinesa, existem dois pontos que são fundamentais para o processo de manutenção da nossa saúde. Então, para que a gente possa ter uma vida longeva e saudável, é fundamental que a gente cuide da nossa alimentação e da nossa respiração. Para a proposta desta palestra, vai ser muito importante que a gente discuta a questão da respiração. Mas para que a outra ponta não fique sem nenhum tipo de abordagem, eu vou falar um pouquinho sobre alimentação nesse momento. A alimentação, ela, dentro da medicina chinesa, ela tem um campo muito bonito a ser explorado através das cores, dos sabores, das temperaturas, da classificação de cada alimento, Mas basicamente, quando a gente fala sobre alimentação, o que é importante a gente observar nas propostas de alimentação que nós temos na nossa vida contemporânea é a observação da origem desse alimento. O alimento industrializado e muito processado são alimentos que eles acabam sendo muito pobres nutricionalmente e também muito pobres em energia, em Qi, que é a teoria que se baseia na medicina tradicional chinesa. E o Qi nada mais é do que a vitalidade desse alimento. Então, quanto de vida existe nesse alimento? Ou seja, então aquele alimento que foi muito processado e muito industrializado, como é o caso dos bolos prontos que a gente tem, salsichas, que é alimentos como sorvetes, esses alimentos que, se você for ver, ele já não tem mais nenhuma base mais da natureza, ele é um alimento que ele foi totalmente produzido. Esses alimentos, além de eles terem um valor nutricional muito baixo, eles também estão muito afastados da origem da natureza. Os alimentos que são ricos em Qi e que, portanto, ajudam a produzir saúde, são os alimentos relacionados diretamente com a natureza, que seriam as verduras, os legumes, os grãos, os cereais. Esses alimentos seriam os alimentos que realmente nos produzem vida. Então, esse seria o primeiro pilar ligado à saúde. Mas a gente não tem como proposta falar sobre esse pilar. É uma temática bem profunda, requer bastante estudo, Mas, falando de uma forma resumida, seria isso. O alimento mais próximo da natureza nos traria mais vida e o alimento muito processado e industrializado é um alimento que não ajuda nesse equilíbrio, nessa harmonia corporal. O segundo pilar, já entrando um pouco mais na temática dessa palestra, seria a respiração. E aí parece uma coisa simples, parece que é simplesmente respirar.
mas não é bem assim. A respiração que eles colocam aqui é a respiração consciente. É aquela respiração que você está atento a ela, a como você conduz a sua respiração. A grande maioria das pessoas faz uma respiração que a gente chama de respiração apical, que é uma respiração que acontece só nas partes superiores do pulmão. Essa respiração é uma respiração muito pobre, porque a troca gasosa que acontece entre o CO2, que é tóxico para o corpo, e o O2, que é o que gera a energia necessária para a produção fisiológica do corpo, ela é uma troca pequena, então você acaba ficando com uma concentração muito grande de CO2, que é algo tóxico, e o oxigênio que você necessita para que as atividades do seu corpo aconteçam, ele acaba sendo pouco absorvido, né? Então, a respiração apical, que é uma respiração muito relacionada ao estresse, à angústia, à preocupação, à tristeza, é uma respiração que ela acaba levando o corpo a um processo de fadiga, porque ele tem que trabalhar com uma baixa concentração de energia que é gerada pelo oxigênio, né? E isso acaba gerando mais produção de toxicidades para dentro do organismo. Então, como que eu faço para fazer essa respiração mais profunda, já que ela é tão importante, né? A respiração mais profunda, ela vai se dar a partir do momento em que você consiga se manter em um estado de paz, de tranquilidade, de serenidade. Então, quando a gente fala em observar a respiração, seria observar esse estado, né? Então, de tempos em tempos, você parar uns 3 segundos que seja e observar como está a sua respiração. Então, será que eu estou em estresse ou será que eu estou em paz? Será que eu estou sereno e tranquilo? E aí, o que geralmente nos tira desse estado de paz e tranquilidade e serenidade são os nossos processos emocionais. E por isso que essa palestra é tão importante, porque ela vai falar exatamente sobre as emoções que nos tiram desse processo de paz, tranquilidade e serenidade, que é o que faz, né, que permite que a gente tenha uma troca, então, vigorosa entre CO2 e O2 e consiga levar Ti, energia e vida para dentro do nosso corpo. Tá bem? Então, a gente vai estar falando sobre os processos emocionais, como eles se dão, como eles são classificados e como eles se organizam. E é interessante porque a medicina chinesa conseguiu encontrar uma forma simplificada de trazer esse conhecimento para nós, para que a gente possa então desenvolvê-lo e trazer saúde para o nosso sistema interno. Vamos lá? Bom, para podermos compreender como as emoções são classificadas dentro da medicina tradicional chinesa, nós vamos precisar estudar um pouco, estudar um pouco sobre a introdução, os fundamentos dessa medicina milenar. Bom, a teoria da medicina tradicional chinesa é baseada em 2 grandes forças, na força Yin e na força Yang. Toda a descrição dos seus conceitos é baseada nessa observação da existência dessas 2 grandes forças, a força Yin e a força Yang. A força Yin é a força de concentração, tudo aquilo que está centralizado, concentrado. E a força Yang é a força da expansão, tudo aquilo que gera movimento. Novas forças, novas energias, né, novas criações. Então, é a força de expansão e movimento. E aqui, já vamos fazer uma parada para anotar 2 pontos bem importantes, né? O primeiro ponto, então, é a questão da observação. Quando a gente fala em harmonização das emoções, é fundamental o trabalho de autopercepção, de autoobservação. Então, estar constantemente, sempre que possível, principalmente quando você sentir que você está em estresse, que você está angustiado, observar como está a sua respiração. Então, esse seria um ponto-chave para esse processo de harmonização. Então, a autoobservação da sua respiração. O segundo ponto é essa observação das forças que existem nas nossas emoções, né? Nós temos emoções que são mais yins, emoções que são mais yangs, e aqui o ponto fundamental da observação é a gente tentar analisar essas emoções a partir de um ponto neutro, sem julgamento, sem análise de valores, né? Analisar a emoção pela emoção. Porque a força Yin e a força Yang são forças que elas não são fixas, elas não são forças rígidas. A classificação de uma coisa ser Yin ou ser Yang depende muito do referencial que a gente está adotando.
Então, o que eu quero dizer com isso? É que existem muitas emoções que nos causam sofrimento, decorrentes, muitas vezes, do nosso referencial. E a gente acredita que aquele sofrimento ele não tem solução, ele não tem como resolver, porque nós temos uma base muito fixa para analisar aquele conjunto de coisas que aconteceram e criamos um julgamento fixo que vai trazer todo o sofrimento e todo o apego e toda a angústia criada a partir de uma situação que foi vivenciada. E ao longo dessa palestra isso vai ficar mais claro, porque eu vou conseguir trazer a classificação das emoções e demonstrar isso de uma forma mais simples para vocês, tá bom? Mas a gente já fica aqui com 2 pontos bem importantes. O primeiro ponto, então, é a observação da sua respiração, e a segunda questão importante é o cuidado com o julgamento. Né? Uma coisa que é yin não necessariamente ela é sempre yin, uma coisa que é yang nem sempre ela é yang, porque vai depender do referencial que nós estamos utilizando. E aí, dando um exemplo do cotidiano mesmo, a gente pode pegar, por exemplo, a questão de uma pessoa que a gente diz que é alta e a outra que é baixa. O alto e baixo vai depender do referencial que eu estou utilizando para definir que uma coisa é alta e a outra é baixa. Né? Se eu mudo o referencial da pessoa que eu estou utilizando para fazer essa constatação da altura, é provável que a pessoa que antes era alta se torne baixa, dependendo do referencial que eu utilizar. E assim também vão acontecer com as emoções, né? Então, uma emoção que eu olho e penso, essa emoção é ruim, não necessariamente ela é ruim, depende muito de como você está processando ela, como você está analisando, ela também tem uma função, né? E aí, ao longo da palestra, isso vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Bom, então vamos, a partir do momento que eu já tenho essa base do Yin e do Yang, vamos então para o próximo ponto, que é compreender como são feitas as interações dessas duas energias. Nós temos a interação dessas duas grandes forças, vista de um ponto, de um ponto considerado através da manifestação e da essência. Então, o que foi observado pelos chineses? Que toda forma de existência, ela tem uma essência e uma manifestação, ou seja, uma coisa que ela realmente é e a forma como ela se manifesta. Mais uma vez, sem julgamento de valores aqui. Ela é uma coisa e aparenta a outra. Não, sem julgamento. Simplesmente é. Por quê? Porque é uma possibilidade. Existe essa possibilidade. Então, a natureza se apresenta dentro de todas as possibilidades que ela possui. Né? Então, é uma possibilidade. E aqui a gente vai ter, portanto, algumas manifestações que em sua essência e sua manifestação têm a mesma polaridade, ou seja, yang, yang e yin, yin, ou que tem uma essência e uma manifestação com energias opostas, ou seja, uma essência yin, uma manifestação yang, ou uma essência yang e uma manifestação yin. Tendo isso como base, né, então a gente chega à conclusão que existem 4 elementos fundamentais. Nós temos um elemento que é Yang Yang, que é o fogo, um elemento Yin Yin, que é a água, um elemento que tem como essência o Yin, mais uma manifestação Yang, que é classificado como madeira na medicina chinesa, e um que tem a sua essência Yang, mas tem uma manifestação mais Yin, que seria o elemento metal. Né? Existe um quinto elemento, sim, existe um quinto elemento muito importante, que é o elemento que harmoniza a interação entre esses outros 4 elementos, que é o elemento terra. Né? A sua manifestação ele é bem yin, ele tem uma essência bem yin, mas ele vai dar mais o sentido de forma, mais a apresentação, mais a harmonização desses outros 4 elementos. Então, nós temos 5 elementos fundamentais, né? Dentro do conceito da visão da medicina chinesa. O fogo, yang, yang, a água, yin, yin, a madeira, que é yin, yang, e o metal, que seria Yang Yin. E o quinto elemento harmonizador de todas essas interações, que seria o elemento terra. Bem, a partir daí, o chinês, então, vai continuar fazendo seus estudos e ele vai fazer uma análise desses 5 elementos em todo o que compõe a natureza. Ele vai fazer a classificação das energias de uma casa, de como funciona o nosso sistema interno, de como funciona a nossa saída no rosto. Então, cada parte do nosso rosto, olho, nariz, boca, ouvido, estão relacionados a um elemento. Então, a gente tem essa teoria dos 5 elementos sendo utilizada para classificar
todas as formas de manifestação que a gente tem, de existência que a gente tem nesse formato de existência, né? Bom, e com as emoções vai passar a mesma coisa. Eles vão classificar as emoções em 5 emoções centrais. Essas 5 emoções centrais são as emoções relacionadas a estes elementos. E esses elementos também estão relacionados com estruturas corporais. Então, essas emoções que foram classificadas cada uma dentro de um elemento vão interferir principalmente nessas estruturas que também estão correlacionadas com esses elementos. Então, para fazer uma apresentação geral, para que a gente possa ir para o próximo passo, que é adentrar no estudo dessas emoções, nós teríamos no fogo, que é Yang, nós teríamos o coração e o intestino delgado, ou seja, o coração e o intestino delgado sofrendo muito com as emoções ligadas ao fogo, e aí a emoção do fogo é a alegria, né? Classificando assim de uma forma geral, seria a alegria. O Yin, que é a água, que é o elemento água, que seria o rim e a bexiga, que tem relacionado a sua emoção o medo, ou seja, o medo afeta muito nossos rins e a nossa bexiga. Temos também a essência, que é uma essência Yang, e uma manifestação Yin, que é o elemento metal, relacionado a pulmão e intestino grosso, tendo como emoção principal a tristeza. E a madeira, que seria essência Yin, manifestação Yang, que teria como órgãos e vísceras o fígado e a vesícula biliar, e a emoção correspondente, a raiva. E o nosso quinto elemento, que é o elemento harmonizador, que ajuda nas interações desses 4 elementos, né, e que dá forma a todas essas estruturas, que é o nosso elemento terra, tem como órgãos correlacionados o estômago e o baço, ou seja, nosso sistema digestório, e a emoção relacionada a ele é a preocupação. Tendo essa fundamentação, o próximo passo, então, é estudar melhor essas emoções, né, e entender como a gente pode estar interagindo, então, para ajudar a harmonizá-las. Bom, agora que nós já compreendemos as bases, que são as 2 grandes forças, Yin e Yang, né, que são as bases da teoria da medicina chinesa, e os 5 elementos, né, a sua essência e a sua manifestação, vamos então adentrar em cada uma das 5 emoções, dos 5 elementos, para que a gente possa então compreender como é possível fazer a harmonização dessas estruturas. A primeira estrutura que a gente vai ver é a madeira. Vocês devem recordar aí que eu acabei de descrever que a madeira tem como estrutura essencial o fígado e a vesícula biliar. Tem 2 estruturas, por quê? Porque cada elemento tem uma estrutura Yin e uma estrutura Yang. A estrutura Yin é aquela estrutura que concentra algo, e a estrutura Yang é aquela que gera movimento. O fígado é a nossa estrutura Yin, portanto, a nossa emoção da raiva está armazenada dentro do fígado. O que é importante a gente recordar, que faz parte, inclusive, dessa teoria da medicina chinesa, é que essas emoções, elas são descritas como almas. Isso significa que as emoções seriam como se fossem uma pessoa mesmo. Então, é como se o fígado, ele tivesse seus próprios sentimentos, né? E a emoção predominante no fígado é a raiva. Então, ele seria o nervoso do grupo aqui, né? Aquela emoção que, quando se desarmoniza, gera a raiva. E aí é importante a gente entender um outro ponto fundamental, né? A medicina tradicional chinesa nasceu do taoísmo, e o taoísmo descreve que quanto mais você luta contra um sentimento, mais força você dá para esse sentimento. Então, lembra que eu disse que os 2 pontos essenciais era a gente observar, se auto-observar constantemente e evitar o julgamento de uma coisa ser mais boa ou mais ruim, porque tudo depende. Então, com a raiva aqui vai passar a mesma coisa. Então, 2 pontos fundamentais. Observar quando a gente sente a raiva. Nós sentimos a raiva está aí, né? E ela faz parte do nosso elemento-chave, que é a madeira. E aí, o outro ponto que é bem importante a gente compreender é que esse sentimento, ele está além do nosso controle. Então, você vai senti-lo. Existem muitas ferramentas que tentam ensinar a gente a controlar as emoções, mas o taoísmo ele vai meio contrário a isso. Ele diz que quanto mais você tenta controlar algo, mais força você dá para ele. Então, o correto seria a gente acomodar, acolher esse sentimento quando ele aparece e observar, sem julgamento, observar. Então, a raiva não é boa nem ruim, ela é um sentimento que está presente aí no fígado e que vem nos trazer essa possibilidade, então, de aprender com ele através da observação.
Na medicina tradicional chinesa, o que geralmente é realizado, né, o que é recomendado, é que você faça a meditação. Toda vez que você perceber que você está com um desses 5 sentimentos, você então senta, se harmoniza, né, e presta atenção na sua respiração para que você possa harmonizar a sua respiração e assim conseguir harmonizar esse sentimento que surgiu. Durante esse processo meditativo, acredita-se que você vai entrar em contato com o tempo, né? Com o tempo da meditação, você entra em contato com a natureza real desse sentimento e consegue então transmutá-lo e ressignificá-lo. A meditação é uma ferramenta maravilhosa, mas eu geralmente trabalho com outras ferramentas ocidentais para tentar acelerar um pouco esse processo da autoobservação, do aprendizado que existe por trás de cada um desses sentimentos. No caso da raiva, o que existe por trás desse sentimento é a questão das expectativas. Então, toda raiva ela é gerada a partir de expectativas que nós criamos. Expectativas que nós criamos sobre as pessoas, sobre nós mesmos e sobre o ambiente. Sobre coisas que deveriam acontecer de uma determinada maneira e elas não acontecem. Todas as vezes que as nossas expectativas elas são frustradas, nós temos como resposta a raiva. E compreender isso é fundamental para que você possa gerar um sentimento oposto da raiva, que é a bondade. A bondade sobre si mesmo, quando você não consegue atingir. Vamos continuar agora estudando o elemento fogo. O elemento fogo tem como estruturas internas o coração e o intestino delgado, sendo o coração a parte yin, ou seja, é ele quem guarda e armazena a emoção relacionada a esse elemento. A emoção ligada ao elemento fogo é a alegria. E aí talvez possa causar um pouco de estranhamento, né? Pensar, nossa, a alegria é algo que prejudica o coração? Bem, a alegria que eles descrevem é aquela alegria que é baseada nas coisas, pessoas ou lugares. É uma reflexão que eu trago para vocês, né? Analisar quais são as coisas que fazem você feliz, né? Então, de onde vem a sua felicidade? Se a sua resposta for família, trabalho, casa, emprego, carro, porque eu moro em tal lugar, isso pode ser algo que te traga problemas futuramente. Isso porque as coisas que estão externas a nós são coisas que nós não conseguimos controlar. Então, de uma maneira elas estão aqui, mas de repente elas podem desaparecer, né? Elas podem se transformar e não existir mais. E aí a sua alegria está fadada a desaparecer também. E isso é bem grave, né? A perda da felicidade, a perda da alegria é bem grave. Mas então, o que eu devo fazer? Eu não devo me apegar às pessoas à minha volta? Na realidade, a gente deve viver a emoção da forma mais profunda e mais positiva possível em relação às coisas que nós temos, às pessoas que estão à nossa volta, mas a gente tem que estar sempre atento à ideia de que tudo isso pode passar. E às vezes pensar na finitude dessas coisas pode ser que seja algo que as pessoas não queiram falar, não queiram pensar a respeito, mas é exatamente ter essa consciência de que as coisas são momentâneas que nos ajudam a dar valor àquele momento que nós estamos vivendo com aquelas pessoas, naquele lugar, com aquelas coisas. Né? E aí a gente passa de um estado de ter a felicidade baseada nessas coisas para um estado de estar feliz por ter a oportunidade de estar com essas pessoas, nesse lugar, neste momento. Né? Um dos riscos que a gente tem quando a gente tem a nossa felicidade muito baseada nas coisas, pessoas e lugares, é criar uma necessidade tão grande daquilo para ser feliz, que a gente acaba gerando uma energia oposta muito, muito pesada, que é a violência. A ponto então da gente, já que não vai ser meu, não vai ser de ninguém, né? E essa violência, ela nos leva a um afastamento daquilo mais puro que existe dentro da alma, do coração, que é a compaixão, né? O estado da empatia pelas pessoas, pelas coisas. Então, quando eu compreendo, né, a minha situação em relação à relatividade das coisas, das pessoas, eu consigo ser mais compreensivo em relação ao momento que essas outras pessoas estão atravessando. E é nesse sentido que uma das ferramentas que eu recomendo muito para trabalhar a melhora desse estar com pessoas, lugares e coisas, eu recomendo bastante a comunicação não violenta, como ferramenta para aprimorar essa alma, né? Também conhecida como comunicação afetiva.
onde a gente vai aprender a expressar aquilo que a gente realmente sente, né? O estado em que nós realmente estamos para as pessoas que nós temos mais próximos a nós, né? Ou então expressar para nós mesmos como estamos nos sentindo em relação a uma situação, a uma coisa que nós temos, ou a algum lugar onde nós estamos vivendo. Então é uma ferramenta que nos ajuda muito a nos conectar a essa nossa verdadeira essência do estado presente, né? E que eu recomendo bastante utilizar para a harmonização deste elemento. O elemento é o elemento metal. O elemento metal é um elemento que tem como essência uma essência mais yang e uma manifestação mais yin. Seria mais ou menos a nossa estação do outono, né? A referência que nós temos dentro das 4 estações seria a estação do outono. Os órgãos relacionados aqui é o pulmão e o intestino grosso, sendo o pulmão a estrutura yin, ou seja, a estrutura que guarda a alma desse elemento. E a alma desse elemento sofre muito com a tristeza. E para a gente poder compreender a relação da tristeza com esse elemento, é importante a gente compreender que no estado de crescimento do ser humano, essa fase do elemento metal seria a nossa fase da maturidade. Então, quando nos tornamos adultos e responsáveis por nossos atos e por todas as coisas que nós escolhemos, né? Decidimos fazer com a nossa vida. Então, é o estado da total responsabilidade e da maturidade. É uma fase que a gente tenta errar o mínimo possível, porque a gente quer evitar transtornos, a gente quer que as coisas saiam todas bem. Então, a gente tem uma tendência a ter um excesso de controle. Esse excesso de controle é que acaba gerando o sentimento da tristeza. Então, mais uma vez, a tristeza não é algo ruim. A tristeza ela faz parte de um processo muito importante que é essa fase do recolhimento, da essência yin que esse elemento traz. A tristeza, ela nos permite acessar a necessidade de se recolher para compreender melhor a nossa relação com as coisas externas, né? Geralmente a tristeza, também relacionada à angústia, relacionada também ao controle, né? Nos traz essa avaliação sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo as coisas, como estamos nos relacionando com essas coisas. Então é uma oportunidade, a tristeza é uma oportunidade para você se reavaliar, que é bem o que acontece na estação do outono, né? Se você observar a natureza toda se recolhe para se reconstruir. Então o outono vai trazer essa oportunidade através do metal, através do pulmão e do sentimento da tristeza. Quando você desenvolve, né, e transmuta o sentimento da tristeza, o que vem bastante, né, de sentimentos positivos é a entrega. Você vai entendendo com o tempo que existem algumas coisas que a gente precisa ordenar e coordenar, que faz parte da nossa fase de ser adultos, né? De querer trazer essa emancipação para a nossa vida. Então, emancipar-se significa organizar-se, né? Para que você possa se estruturar e caminhar com as suas próprias pernas. Mas que dentro desse processo de estruturação tem muita coisa que não está no nosso controle e que você precisa entregar. Que você ficar insistindo em tentar controlar, na verdade só vai te trazer angústia e mais tristeza. E nesse aspecto também entram as pessoas que a gente encontra nessa caminhada, que muitas vezes a gente não gostaria que partissem e que às vezes partem, né? E a gente precisa então reavaliar qual era esse sentido de apego que a gente tinha a essa pessoa, para deixar que essa pessoa também faça o caminho dela e que você possa então fazer o seu caminho sem essa pessoa. Isso não significa que o quarto elemento é o elemento água, relacionado ao rim e à bexiga. O rim seria a estrutura yin deste elemento, é ele quem conserva a alma, relacionada ao medo. O medo, como já diz Buda, é um sentimento que está relacionado aos nossos apegos. Então a gente coloca muita energia, deposita muito tempo sobre uma coisa e a tendência é a gente criar muito apego a essa pessoa, a esse lugar, a esse projeto. Não, foi muita energia que a gente colocou ali, então a gente tem medo de que a gente perca ou que algo aconteça e não saia exatamente como a gente havia planejado. Esse apego, esse medo, né, ele vai criando bloqueios em nossa vida, porque a gente vai colocando muita esperança ali e de repente aquilo pode ser que não dê certo.
Outra coisa que pode ter acontecido é um trauma, algo que foi muito marcante na sua vida e que causou ressignificações e sentimentos e novas formas, novos referenciais na sua vida. Uma técnica que eu acredito que ajuda muito nesse sentido é a programação neurolinguística. Ela é um método que ajuda bastante a ressignificar os traumas e valores que de repente podem estar fazendo com que a gente não confie tanto na gente. Porque a palavra que ajuda a harmonizar o medo dentro das teorias taoístas é a confiança, é desenvolver a confiança. A sabedoria, ela traz essa confiança, não só em si mesmo, que é algo fundamental e importante, mas também que tudo faz sincronizar de uma maneira que auxilie você a encontrar as respostas ou as ferramentas para que você resolva os problemas e as questões que a vida está te trazendo. Vamos agora para o nosso último elemento, o elemento terra. O último elemento é o elemento terra. Ele é composto pelo estômago e pelo baço pâncreas, sendo o baço pâncreas o nosso elemento yin, que guarda a alma. A alma relacionada a esse elemento é a preocupação. A melhor maneira da gente resolver a questão da preocupação é se manter no momento presente, porque a preocupação, como a própria palavra diz, está relacionada a estar preocupado com algo que ainda vai ser feito, vai ser ocupado, não? Então, a gratidão é a melhor forma de te manter nesse momento presente. E estar no momento presente é importante para manter essa estrutura fortalecida, já que é ela que dá a forma e a manifestação para o nosso momento atual, para que a gente possa existir como estrutura. Então, quanto mais presente, mais ela fortalece. A melhor maneira de você fortalecer, então, é estar em gratidão. Eu recomendo que você faça uma lista todos os dias com 10 coisas que você pode agradecer que aconteceu no seu dia, e use ferramentas que ajudem você a estar no momento presente. Um livro que eu recomendo e que tem bastante exercício para isso é O Poder do Agora. Dessa maneira você vai fortalecendo esse sistema, vai estando no momento presente e vai criando uma harmonia sobre essas duas estruturas e sobre o seu sistema digestório. Tá ok? Eu espero que essa palestra tenha trazido informações relevantes para você, que você possa ter aproveitado. Agradeço muito o seu tempo, a sua presença e a gente se vê por aí. Muito obrigada e até breve.